Boa tarde. Queria começar agradecendo ao senhor presidente da República pelo convite, a vocês por estarem aqui hoje, aos professores, meu eterno obrigado aos professores e meu especial obrigada por terem trazido vocês aqui hoje. E eu queria sublinhar o fato de que hoje vocês vão ouvir uma portuguesa que tem um sotaque do Brasil, e isso para mim também é importante, o fato de aqui, nesse palácio hoje, se reconhecer que na nacionalidade portuguesa nós falamos diferentes sotaques, não só os sotaques falados em Portugal, mas também os sotaques falados em outros países que já foram colônias portuguesas e de onde vêm muitos portugueses também. E, enfim, eu fui chamada para falar aqui, nesse magnífico palácio, inserida nessa iniciativa desse ciclo chamado Mulheres de Coragem. Nós somos 9 mulheres falando, 9 mulheres que se destacam na sua área, e quando convidamos 9, estamos, de alguma forma, exaltando individualidades, indivíduos, trajetos pessoais. Mas, cada vez, eu estou mais convencida de que mesmo as histórias de conquistas pessoais só se fazem coletivamente. Sobretudo quando falamos de minorias, quando falamos de mulheres, quando falamos de afrodescendentes, de indígenas, de homossexuais, ou seja, daqueles que não têm a voz garantida quando nascem, daqueles que precisam batalhar mais do que os outros para conquistar o seu espaço na sociedade. Por isso, para falar da minha trajetória, para falar da minha história, eu gostava de começar pela minha pré-história, porque eu acredito que a nossa história não começa quando a gente nasce, mas muito antes disso. Quando nascemos, já trazemos no nosso corpo, na memória das nossas células, a memória dos nossos antepassados. Nem sempre temos a sorte de conhecer com palavras essas memórias. Às vezes, essas lembranças são apenas inconscientes. Mas, às vezes, temos a sorte de conhecer as histórias de quem veio antes de nós. Eu tive essa sorte. Na minha família, conta-se a mesma história há muitos séculos, transmitida de geração em geração. Eu venho de uma família de judeus sefaradis. Os judeus sefaradis são os judeus que viviam na Península Ibérica há muitos séculos e que foram expulsos daqui. Talvez vocês tenham estudado isso nas escolas, eu não sei exatamente como é que é o programa das escolas aqui em Portugal, e que foram expulsos com a Inquisição. Então, a minha família é uma dessas famílias. Vou começar um pouquinho aqui, colocar umas imagens. Não sei, eu e o PowerPoint a gente não se entende muito bem, mas eu vou tentar. Era só colocar a setinha, né? Tem que apertar no botão de ligar antes, talvez? Ah, já foi. Pronto, então, esse é um mapa da região que se chama Sefarad, que na verdade é a Península Ibérica, onde viviam os judeus antes de serem expulsos com a Inquisição, e onde vivia a minha família. A minha família vivia especificamente em Portugal, parte dela em Castelo de Vide, e logo no início da Inquisição eles saíram. Não se converteram, porque muitos, a grande maioria, inclusive, se converteu, né, se tornaram os cristãos novos. Muitos também foram queimados na fogueira. E a minha família saiu, foi primeiro para a Holanda. Depois da Holanda, eles foram para a Turquia, onde eles ficaram até o século XX. Está tremendo aqui. Onde eles ficaram até o século XX. E eles levaram com eles a chave da casa deles em Portugal. E eles passaram essa chave
de geração em geração, na esperança de um dia voltarem para Portugal e reaverem essa casa onde eles moravam e onde eles eram felizes antes de serem expulsos. E com essa chave, eles passavam também a história deles, né? E passavam também a língua, que é o ladino, que é uma espécie de português, de espanhol, ali do século XVI, do século XVII, que foi ganhando também algumas palavras do turco, que foi ganhando algumas palavras do hebraico. Dependendo de para onde foram esses judeus, ganharam palavras diferentes. Os judeus que foram para a Grécia ganharam umas palavras do grego, que foram para a Holanda ganharam umas palavras do holandês, né? Então, assim, é uma história de muitas viagens, de muita imigração, mas que também manteve essa tradição e esse amor por essa terra que tinha expulsado essas pessoas. E no início do século XX, os meus avós foram para o Brasil, como muita gente foi para as Américas, de forma geral, tentar uma vida melhor. E um dos motivos dos meus avós terem ido para o Brasil era justamente a língua, porque era uma língua muito parecida, o português, com o ladino. Então, era muito mais fácil ir para o Brasil do que, por exemplo, ir para os Estados Unidos. Era muito mais fácil uma adaptação num país onde se falava português do que nos Estados Unidos. E foram para lá, tanto os pais da minha mãe quanto os pais do meu pai. Meus pais nasceram no Brasil. E eu vou parar um pouquinho a história aqui só para mostrar algumas coisas para vocês. Era só um pouco para vocês verem como a língua se manteve. E esse é um rabino da minha família, do século XVIII, é uma gravura que foi passando de geração em geração, de primogênito em primogênito. Ele era rabino da comunidade, da sinagoga lusófona, de uma cidade na Turquia, e foi passando de geração em geração até chegar ao meu avô no Brasil, ao pai da minha mãe. E aqui, para vocês verem, está cortado um pouco, mas foi o que eu consegui fazer. Escritores não são muito bons com PowerPoint. Essa é a foto da minha família materna e da minha família paterna na Turquia, em Esmirna, um pouco antes de irem para o Brasil. Enfim, isso para dizer que eu sempre ouvi essa história, desde que eu era criança, eu ouvi essa história dessa chave de casa, da chave de casa em Portugal e desse desejo de voltar para Portugal. O meu tio-avô, por exemplo, ele era chamado pela minha bisavó de meu Portugalzinho. Então, esse lado afetivo, que ao mesmo tempo sempre me estranhou muito, porque, afinal de contas, Portugal tinha expulso os judeus daqui, porque eles queriam voltar para cá, né? Foi uma pergunta que eu também sempre me fiz. E algo que Então, essa história, essas histórias que passavam de geração em geração, foram algo muito fundamental na minha educação e na minha formação como escritora. O judaísmo chegou para mim, eu não sou uma pessoa religiosa, não venho de uma família religiosa, mas o judaísmo ele chegou para mim, sobretudo, como esse povo do livro. A gente diz que os judeus são esse povo do livro, porque os judeus foram expulsos muitas vezes de muitas terras diferentes,
Então, eles transmitem essa ideia de que o que mais conta é a sabedoria, é o que a gente aprende com os livros, porque as terras, os bens, eles podem ser tirados da gente a qualquer momento e podemos ficar sem nada material de uma hora para outra. Mas o saber, aquilo que a gente aprende com os livros, isso nunca é tirado de nós, isso a gente leva para qualquer lugar. Então, eu cresci ouvindo isso, e muito do meu amor pelos livros veio dessa ideia de que aquilo que eu aprendo, ninguém me tira. E uma outra coisa que veio para mim, através dos que vieram antes de mim, mas aí apenas de uma geração, uma, duas gerações anteriores a mim, que eu diria da minha mãe e da minha avó, que eu não conhecia, resumindo bastante assim, a história da minha mãe, ela era a mais nova de 4 filhos, um primogênito e três mulheres, de uma família mais tradicional. O homem podia estudar e ser livre e fazer tudo o que quisesse na vida, e as 3 mulheres tinham que aprender a cuidar da casa e tinham que casar. A mais velha, na verdade, tinha que realmente ajudar a mãe em casa e fazer todos os afazeres domésticos, e ela nunca estudou, ela apenas casou, depois logo se tornou viúva, e foi isso. A do meio ainda conseguiu estudar, fazer estudos universitários, mas também casou, aquela coisa do casamento tradicional, desde cedo, passou a vida inteira com o mesmo marido. E para minha mãe, que era muito mais nova do que os outros, a minha avó disse, como se dissesse um segredo: nunca entre na cozinha. Se você entrar, você nunca mais vai sair de lá. E a minha mãe ouviu aquilo, para o bem e para o mal, porque sempre cozinhou muito mal, sempre foi péssima cozinheira, mas enfim, a verdade é claro que isso é simbólico, né? Nunca entre na cozinha quer dizer, faça a sua própria vida, vá atrás da sua própria vida, não dependa de um homem, não faça do casamento a sua vida. E de fato, para aquele momento, enfim, nos anos 60, ela não saiu de casa para casar, ela saiu de casa para trabalhar e viajou o mundo inteiro e foi jornalista e cobriu guerras. Foi a primeira jornalista a cobrir uma guerra, e cobriu uma guerra no Oriente Médio. Ela escreveu esse livro, entre outros, Entre Árabes e Judeus, sobre o conflito israelo-palestiniano. E as lutas, e ela era uma mulher muito feminista, sem tanto o discurso feminista, mas ela era, aquilo estava muito presente no corpo dela. E isso chegou para mim. E tudo que hoje em dia eu consigo, olhando para trás, eu consigo ver que essas são as sementes de tudo que eu escrevo. As histórias de imigração, as histórias de viagens, tudo que chegou para mim desse povo que foi expulso muitas vezes, e essa luta feminista, essa necessidade, isso que veio com a minha mãe, da afirmação da mulher, que vem da liberdade da mulher, que vem muito pelo trabalho, pela aprendizagem, pela necessidade de afirmação, não pelo homem, mas por ela própria, e pelo seu próprio corpo. E, de alguma forma, todos os meus romances, todo o meu trabalho fala disso, fala do corpo da mulher, e fala também de viagens. E o meu primeiro romance, então... Peraí, isso aí é só para mostrar aqui, porque depois, continuando a história, os meus avós foram para o Brasil, os meus pais nasceram no Brasil. Depois, na época da ditadura militar no Brasil, os meus pais ficaram
exilados, eles lutaram contra a ditadura militar no Brasil, eram perseguidos politicamente, e no final dos anos 70 eles tiveram que se exilar, e se exilaram justamente em Portugal, já depois da Revolução dos Cravos, vieram para cá em 76, ficaram exilados, e eu nasci aqui, e por isso eu sou portuguesa. Então essa é uma foto de eu bebê aqui, em frente ao Mosteiro dos Jerônimos, com a minha mãe. Então tem uma espécie de... Tem um ciclo, né, que minha família veio de Portugal, foi para a Holanda, Turquia, Brasil, e do Brasil eu acabei nascendo aqui. Então, essa mesma terra que nos expulsou é a terra que acolheu os meus pais no exílio político. E eu achei que tudo isso era romanesco demais para eu não escrever sobre isso. Então, o meu primeiro romance se chama A Chave de Casa, e é baseado nessa história toda, né? É baseado nessa história dessa chave que é passada de geração em geração, é baseado nessa história dessa família que é expulsa tantas vezes. E... eu botei aqui, eu não sei se vai dar... Não, dá para ler? Não. Não. Sim ou não? Então vamos pular, depois eu leio um outro trecho que eu tenho aqui, de uma outra coisa, não faz mal, não tem problema. Isso era só o início do romance, em que a protagonista do livro, ela está paralisada numa cama, ela não consegue se mexer, cheia de dores, e ela começa a escrever esse livro para encontrar um sentido para aquela paralisia, para aquelas dores todas. Então, ela vem de uma família que foi expulsa tantas vezes e, de repente, ela está ali paralisada numa cama. E ela precisa fazer uma viagem de volta, uma espécie de viagem de volta ao passado, uma viagem física, porque ela vai para a Turquia, porque ela vai para Portugal, vem para Portugal, porque ela está no Brasil. Mas também uma viagem sentimental, afetiva, psicológica, uma viagem na memória, né? Uma viagem pelo passado dela. E quando eu escrevi esse livro, era como eu própria me sentia. Eu tinha esses sintomas no meu corpo, assim. Eu estava me sentindo daquela forma e comecei a me perguntar por que eu estava daquele jeito, e se aquilo tinha a ver com a história da minha família. E quando eu terminei de escrever o livro e publiquei esse livro, e esse foi um livro que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio muito importante no Brasil, e depois foi finalista de muitos outros prêmios, aconteceu uma coisa muito bonita, porque esse livro, de repente, começou a me levar para muitos países. É um livro que foi publicado em 13 países e que me fez viajar para muito mais do que 13 países. Então, eu fui para muitos festivais literários, no Japão, na China, sei lá, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no México. Eu viajei para muitos lugares por conta desse livro. Aí eu botei algumas traduções, botei uma tradução de outro livro meu, em italiano também, só para se ter alguma ideia, só para se ter uma ideia. Então, tem uma coisa que por um lado, eu escrevo a partir dessas viagens que chegaram até mim, e, por outro lado, o livro me faz viajar. E me faz viajar de muitas formas, né? Me faz viajar quando eu estou sozinha no meu quarto escrevendo, porque a literatura é uma forma de viagem, e me faz viajar fisicamente quando o livro está publicado e eu viajo para falar sobre eles, né? E depois desse livro, eu escrevi... Isso aqui é um exemplo mais recente, falando aqui no Fólio, em Óbidos, só para dar uns exemplos de festivais literários. Depois veio o meu segundo romance, que é o Dois Rios, que é um livro mais ficcionado, no sentido de... Pronto, não é baseado numa história autobiográfica, como foi A Chave de Casa. Ele se passa em 2 ilhas,
que é a Ilha Grande, no Brasil, e na Córcega. É um livro que eu quis muito escrever sobre isso, assim, sobre falar da ilha, porque a ideia de ilha, ela tem muito, para mim, ela tem muito a ver com o que é a própria literatura, assim, que é essa ideia de um tempo suspenso, assim, de que como se não existisse telemóvel, como se o relógio parasse. Tem um livro que se chama O Quarteto de Alexandria, do Lawrence Durrell, em que ele fala, o narrador conta que em Alexandria, no Egito, é costume, quando se recebe hóspedes em casa, visitas em casa, desligar o relógio, para não contar a passagem das horas. E para mim, a literatura é isso, tanto escrever, mas sobretudo, ler, é suspender o tempo. E foi um livro que eu quis escrever para falar disso, para falar dessa suspensão do tempo. E para mim, falar de ilhas é falar dessa suspensão do tempo, em que o relógio é o mar, em que o relógio é a própria natureza, sobretudo nesse mundo que é tudo muito acelerado, um mundo em que a gente não para, em que a gente não consegue suspender o tempo, em que a gente não suporta não fazer nada. Se a gente fica 10 segundos sem fazer nada, a gente pega o telemóvel para ver se tem alguma coisa, se alguém já postou alguma coisa, se alguém deu like na nossa última story, etc. E eu me incluo nisso, tá? Não é uma crítica, não estou julgando vocês. É só... estou observando o mundo, mas eu acho que o mundo é isso o tempo todo. Então, de vez em quando, é importante parar. Por isso, para mim, a literatura é também uma forma de resistência a isso. E o mundo sempre precisou de resistências, né? O mundo sempre precisa ser contrariado. Então, todas as formas de existência precisam ser contrariadas de vez em quando. Então, tudo bem, essa é a nossa forma de existir, todo mundo vive nesse modo agora. Eu também tenho minha conta no Facebook, eu também tenho minha conta no Instagram, também tenho minha conta no Twitter, eu também estou o tempo todo falando no WhatsApp, etc. Mas, de vez em quando, eu preciso contrariar esse modo de existência e fazer outra coisa, para poder levar a minha cabeça para outro lugar, levar o meu imaginário para outro lugar, para expandir um pouco, expandir a forma de observação do mundo, a forma de sentir o mundo, para não ser só aquilo, né? Que eu acho que a vida tem tanta coisa para oferecer, que se a gente ficar só naquilo, é redutor. E depois eu volto ao paraíso. Isso aqui foi o meu primeiro livro infantil, se chama Curupira Pirapora. Curupira é um personagem da mitologia indígena no Brasil, amazônica mais especificamente, pelo qual eu recebi o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil no Brasil. Essa é a edição portuguesa e brasileira, da Tinta da China. E esse é o meu segundo infantil, que ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, que se chama Tanto Mar. Depois eu nunca mais escrevi livros infantis. É engraçado, porque eu sempre fui louca por criança, eu amo criança, e eu escrevi esses livros antes de ser mãe. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e uma de 3, e depois que eu fui mãe, nunca mais eu tive tempo para fazer livros infantis. Mas eu pretendo um dia voltar a eles. E escrevi também 2 livros de ensaio. O primeiro, que é um livro de literatura e filosofia, é o da direita, na verdade. A experiência do Fora, Blanchot, Foucault e Deleuze. E esse, O Mundo Não Vai Acabar, que é um título equivocado, né? É porque eu escrevi quando ainda dava para ter esperança. Eu estou brincando, mas ainda dá para ter alguma esperança. Mas hoje em dia eu não sei se eu daria esse título, que está um pouco mais difícil de acreditar que não vai acabar. Mas esse livro, ele reúne colunas que eu escrevo num jornal no Brasil, que se chama Valor Econômico, mas escrevo no caderno
cultural, já escrevo há quase 8 anos nele. E eu também tenho esse lado acadêmico, que eu não falei para vocês, mas eu trabalho como investigadora na Universidade Nova de Lisboa. Fiz mestrado, doutoramento, essas coisas todas. E voltando ao Paraíso, que é o meu terceiro romance, nesse livro eu retomei um pouco essa questão ancestral, a questão das histórias que passam de geração em geração. E nesse livro existe uma maldição de uma escrava que é passada de geração em geração até chegar na personagem do livro. Uma escrava que, na verdade, foi muito maltratada e que foi enterrada viva. E foi um livro que eu escrevi para falar da violência contra as mulheres. E é um livro que tem violência contra as mulheres desde do século XIX até agora. E eu, inclusive, cheguei a acompanhar, a ir para um lugar no Rio de Janeiro, onde se recebem mulheres que sofrem violência doméstica e que vão lá para pedir proteção à vítima. Então, fui lá para ouvir o relato dessas mulheres. E eu, quando escrevo os meus livros, antes de entregar à editora, eu entrego sempre para algumas amigas, alguns amigos, para pedir opinião. E são pessoas muito diferentes. Tem gente que é da área de literatura, tem gente que não tem nada a ver. E tem uma amiga que se chama Joana, para quem eu entrego sempre. E eu tinha entregado esse livro para ela e tinha combinado de conversar sobre esse livro numa terça-feira à tarde. Eu estava em Lisboa, ela estava no Rio de Janeiro. E naquela terça-feira à tarde eu telefonei para ela e não consegui falar com ela. Só que ela trabalha muito, ela é diretora de telenovela na Globo, e eu pensei, bom, ela não está atendendo o telefone porque está trabalhando, vou deixar para lá. Tento falar com ela no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, a minha irmã ligou, nós somos muito próximas, as três muito próximas, e no dia seguinte a minha irmã ligou para dizer, olha, eu tenho uma notícia muito ruim para contar. A Joana ontem foi correr na Vista Chinesa. A Vista Chinesa é um ponto turístico no Rio de Janeiro, no caminho, na floresta, no caminho para o Corcovado, e ela foi violada. E foi barbaramente violada. E como vocês podem imaginar, isso alterou a vida de todo mundo, foi uma violência horrível, um crime muito violento. E isso eu não contei para vocês, qualquer coisa eu conto depois, são os filmes que eu fiz. Essa é a Joana, da direita, aqui não sou eu. E alguns anos depois, logo na altura, na verdade, eu quis escrever um livro sobre isso, perguntei para a Joana se ela estaria disposta a me contar novamente. Ela me contou tudo na altura, eu acompanhei tudo na altura, só que pelo telefone, eu estava longe. Ela resolveu, depois de hesitar, ela resolveu fazer queixa na polícia. E hesitar, porque fazer queixa na polícia no Brasil é sempre muito delicado e complicado, porque a gente sabe que a gente vai ser maltratada, que a gente sabe que a polícia não é assim tão de confiança e que, enfim, por isso as mulheres hesitam tanto em falar. A gente sabe que a mulher que é a vítima vai ser muitas vezes tratada como se fosse culpada e não como se fosse vítima. Mas ela resolveu fazer queixa porque ela ficou com a sensação de que aquele homem já tinha feito aquilo antes, que ele conhecia aquele lugar e que ele já tinha feito aquilo antes e que provavelmente ele faria de novo.
E então seguiram-se uns 2 meses de investigação policial em que ela teve que ir muitas vezes à delegacia fazer reconhecimento de suspeitos, de prováveis culpados, e eu acompanhei tudo isso à distância na medida do que me era possível. E uns meses depois, eu perguntei para ela se ela estaria disposta a me falar tudo de novo, mas de outro ponto de vista, para eu escrever um livro sobre isso, e ela disse que sim. Mas então eu fiquei grávida pela primeira vez do meu primeiro filho, do Vicente, e comecei a achar que não era hora de escrever aquele livro, que eu não queria escrever um livro sobre um tema tão violento estando grávida, que junto com a maternidade vem logo a culpa, né? Então eu comecei a pensar, esse bebê já vai nascer com essa história com ele, já vai nascer direto no psicólogo, né? Não vou fazer isso. Adiei. Aí, gravidez, amamentação, primeiro filho, tudo demora um pouco, a vida demora para voltar realmente ao normal. Aí fui fazendo outras coisas. Aí engravidei de novo. Só que aí de uma menina. E quando eu engravidei de novo e de uma menina, me veio uma vontade muito grande de escrever esse livro. E eu só consigo falar tudo isso hoje, né? Porque, claro que uma segunda gravidez é sempre diferente da primeira. Mas eu também, hoje, consigo dizer que tem uma coisa de ser uma menina. E de querer, de alguma forma, cortar com isso, né? De querer nomear isso que a gente não consegue nomear essa violência, contar essa história que normalmente não é contada, porque essas histórias de violação são muito pouco contadas, porque eu estava grávida de uma menina. E me veio uma vontade muito forte mesmo de escrever esse livro. E aí eu liguei para a Joana, isso já era... A violação aconteceu em 2014. Eu fiquei grávida da Esther em 2018, ou seja, 4 anos depois. Eu liguei para a Joana e perguntei, olha, estou com vontade de escrever aquele livro, você ainda está disposta a falar sobre isso? E ela disse que sim. Então eu comecei a fazer uma série de entrevistas com ela, e o que mais me impressionou foi que, quando ela começou a falar, eu me dei conta de que já ninguém mais falava sobre aquele assunto com ela, todo mundo tinha falado na altura do acontecimento, mas depois ninguém fica perguntando, cutucando, né? Uma história tão dura, tão ruim, que você não fica lá, e aí, como é que tá? Você ainda pensa nisso? Mas eu me dei conta de que ela não só pensava, como ela vivia aquilo todos os dias. Todos os dias ela se olhava no espelho e ela via aquilo. Todos os dias ela pensava e sentia aquilo. Que aquilo não era uma história do passado, não era uma história de 4 anos atrás. Aquilo era uma história do presente. E ela também tinha engravidado depois, e ela também tinha tido filhos. E eu comecei a me perguntar como teria sido engravidar depois disso. E como seria também para aquelas crianças terem sido geradas ali naquele corpo que era, de alguma forma, violado todos os dias, que sentia aquela violação diariamente. Então, aquelas crianças, elas, de alguma forma, elas sabiam disso, mas elas não tinham as palavras, elas não conheciam a história. Como a sociedade, de forma geral. A sociedade sabe que existe violação, mas a sociedade não sabe o que é ser violado. As pessoas não sabem o que é passar por isso, o que é sentir essa dor, o que é viver depois de ter sido violada. E foi uma coisa que eu senti desde o início, que existia uma distância entre o que ela tinha sentido e o que ela conseguia expressar para a gente. Que a gente ouvia a história, mas que existia uma distância muito grande entre o que ela falava e o que a gente conseguia entender. Então eu comecei a me perguntar, como escritora, de que forma a literatura pode nos aproximar dessa dor, de que forma a literatura pode nos aproximar dessa história da qual
ninguém quer falar e ninguém quer ouvir. Uma história que é, sim, indizível. Uma história que é, sim, inimaginável, porque ela é terrível. Mas a literatura, para mim, é a arte que pode chegar, para mim, né, como escritora, a arte que pode chegar mais perto desse indizível, o que é contraditório de alguma forma, né? Porque eu preciso usar as palavras para falar desse indizível. E foi o meu maior desafio, sem dúvida alguma, na minha trajetória como escritora. Mas eu não quis abrir mão disso. Eu quis falar aquilo sobre o que ela não falava mais, aquilo que ninguém quer ouvir, e eu quis contar com os detalhes. Eu não quis apenas insinuar. Então, é um livro que conta nos detalhes tudo o que aconteceu com ela, a superação disso. Mas é um livro também que traz muita vida, no sentido que ela sobreviveu àquela dor. Ela trabalha, ela teve filhos, ela está aí, você olha para ela, ela é uma mulher bonita. De alguma forma, ela está aí, ela é essa mulher. É um corpo que já não é o mesmo, né? Tem uma ideia de que é um corpo que já não é inteiro, é um corpo que está para sempre fragmentado, despedaçado. Mas como viver com esse corpo? E esse livro, ele é, então, uma carta aos filhos. Uma carta em que essa mãe conta para os filhos aquilo que, de alguma forma, eles sabem, porque eles foram gerados nesse corpo, que já tinha sofrido aquilo, mas que continuava sofrendo diariamente, mas que eles não conhecem as palavras. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas que mãe falaria isso para os filhos? E, para mim, isso é um gesto de amor. Dar nome às coisas é um gesto de amor. Quando a gente não nomeia, aquilo vira sintoma, aquilo vira fantasma. E isso vale para tudo. Isso vale para os traumas pessoais, mas vale também para os traumas coletivos. Isso vale para os traumas de uma nação, né? Eu vejo muito isso no Brasil agora. Quando a gente não olha para trás e não nomeia aquilo que aconteceu, quando a gente não nomeia os traumas de uma nação, a gente não entende o que aconteceu, né? A gente não entende um país, a gente não consegue construir um país. A gente repete os mesmos erros e os erros apenas viram fantasmas, né? Então é isso, esse foi o meu último livro. A edição da esquerda é a edição brasileira, a edição da direita é a edição portuguesa. Eu vou ler para vocês a nota que é um romance, não é baseado num fato real, mas é um romance. O nome da protagonista é outra, a profissão dela é outra. Tem muitas coisas que aconteceram no livro que não aconteceram na vida real. E é um romance em forma de carta. Mas no fim do livro, eu coloco essa nota em que eu digo que é baseado nessa história que eu contei para vocês. Essa é a edição portuguesa da direita, e ele já vai sair, esse livro saiu agora esse ano, acabou de sair aqui em Portugal, saiu em setembro, e vai sair já em outros 5 países. Em 2014, uma amiga, quem chamo de irmã, foi estuprada quando corria na Vista Chinesa. Seguiu-se ao crime uma longa investigação policial em busca do agressor. Na época, eu não estava no Brasil e só pude acompanhar esse doloroso processo por telefone, a forma mais próxima que me era possível. Alguns meses depois, no início de 2015, conheci numa exposição a série Os Inocentes, da fotógrafa americana Taryn Simon, que documenta vários casos de condenação ilegítima nos Estados Unidos, levantando a questão da credibilidade da fotografia como testemunho. Os retratos de pessoas presas injustamente, a partir do reconhecimento feito pelas vítimas, me remeteram ao estupro da minha amiga e à busca pelo agressor.
A sua dificuldade em conseguir dizer se um suspeito era ou não o culpado, o seu receio de incriminar um inocente, a insistência da polícia em prender alguém, nada disso me saía da cabeça. Foi então que comecei a tomar notas para a escrita de um romance. Essas notas ficaram guardadas até o início de 2018, quando descobri que estava grávida de uma menina, e achei que havia chegado a hora de transformá-las em livro. Para isso, precisava colher depoimentos da minha amiga, mas não tinha certeza de que ela estaria disposta a reabrir feridas tão profundas. O movimento feminista de lá para cá tinha lhe dado oportunidades de falar sobre o assunto, mas ela havia preferido manter a história num círculo íntimo. Assim que começamos uma série de entrevistas, fui surpreendida pela urgência com que ela me narrou o acontecido. As feridas não eram apenas profundas, estavam na superfície, na sua pele, ainda muito abertas e muito vivas. Ela se envolveu no processo de tal maneira que seria impossível interrompê-la no meio. Estabelecemos, durante algum tempo, a seguinte rotina. Ela me contava, eu anotava. Eu escrevia, ela lia. Ela comentava, eu reescrevia. Quando achei que já tinha o material necessário, segui adiante. Fiz questão de deixar claro que escreveria um romance, e ela nunca interferiu na minha escolha. Nunca me pediu que contasse de uma forma ou de outra. Em determinado momento, me pediu apenas para dizer que se tratava de um romance baseado em fatos reais. Quando o livro ficou pronto, ela concluiu que só explicitar a veracidade dos fatos não bastava. Achava importante revelar a quem pertenciam os fatos. Você quer colocar o seu nome? Perguntei. Sim, ela respondeu. Durante meses, fiz o papel de advogada do diabo, para ter certeza de que seu desejo era mesmo esse, até o dia em que ela afirmou: não tenho vergonha do que aconteceu. Eu quero que você escreva que isso aconteceu de verdade e que aconteceu comigo, Joana Jabassi. É isso. Obrigada.